Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vamos falar do Fla-Flu. Hoje tem, depois do 0-0 no jogo de ida, aliás, hoje completando 15 dias daquele primeiro jogo entre Flamengo e Fluminense. O Fluminense que não vem em grande fase, não marca gol há 4 jogos na temporada. O Flamengo chega com 6 partidas sem saber o que é derrota, 3 vitórias, 3 empates, mas o saldo dos últimos 3 jogos contra Corinthians, Nublense e Cruzeiro acabaram sendo bem negativos aí para o Flamengo. E aí, Mauro César, o que esperar do jogo de mais tarde entre Flamengo e Fluminense, Mauro? É bem diferente do que antecedia o primeiro jogo, né? O Fluminense estava muito bem naquele momento, era visto como favorito, o Flamengo jogou até melhor, e agora o Fluminense está numa fase que 4 jogos sem vitória, 3 derrotas seguidas, não faz um gol há 6 horas e meia aproximadamente, Cano não marca 4 gols, não está chegando para o Cano com a qualidade de outros momentos, né, para ele finalizar. Então o Fluminense que também tenta se reerguer, né? E o Flamengo, assim, o retrospecto não é tão bom, mas atuações muito fracas e muitos questionamentos e problemas internos. Ontem acabou acontecendo aquela reunião que eu tinha dito na terça-feira que deveria acontecer uma reunião, houve reunião com os dirigentes, até o Landim foi ao CT, não foi uma reunião, pelo que a gente apurou, de cobrança, bronca, mas de conversa, de cerca de 30 minutos, que é acho que é um sinal claro aí de uma preocupação, né, que os dirigentes têm agora com uma tentativa de salvar a temporada. Eu acho, como eu falei em relação ao Atlético, esse não é o jogo mais importante do Flamengo. O mais importante será uma semana depois contra o Racing no Maracanã. Se perder para o Racing no Maracanã, vai correr o risco de não se classificar na Libertadores, o que seria muito pior do que ser eliminado pelo Fluminense. Mas tem a rivalidade, blá blá blá, Copa do Brasil, aquela coisa toda, e aqui no Brasil as pessoas não conseguem separar isso. Então fica meio que obrigado a conseguir um resultado positivo para poder acalmar as coisas, né? E nesse meio tempo tem o Vasco segunda, né, Mauro? Segunda-feira tem o Vasco, né? Que aí é uma situação até um pouco diferente, né? Assim, que o Vasco está é o pior dos times do Rio, é um dos piores do Campeonato Brasileiro do momento, só joga uma vez por semana, né? Mas se perde para o Vasco, evidentemente complica. A grande questão é, no caso do Flamengo, se porventura as coisas não correrem bem, se a diretoria vai continuar prestigiando o técnico ou vai fazer como em vezes anteriores, quando ficou trocando de treinador. Acho que me parece que dessa vez eles estão dispostos a mudar essa postura após várias tentativas e erros, né? Trocando e priorizando os jogadores. E a torcida no sábado já deu claro sinal de que ela olha para o time e vê os jogadores também como grandes responsáveis pelo momento que não é o melhor. E no Fluminense, assim, estou curioso para ver como é que vai se comportar o Fluminense. O Marcelo não joga, nem foi relacionado. Então, o Guga deve jogar daquele lado ali esquerdo, improvisado, ele que é lateral direito. Não tem o Alexander, tem alguns problemas lá o Fernando Diniz. Não sei se o Fernando Diniz hoje vai ser o Fluminense tão impositivo ou se ele vai mudar um pouco sua estratégia, talvez por força das circunstâncias. Estou curioso para ver. Ontem saíram algumas prévias de escalação do Flamengo, mas acho difícil até ficar me aprofundando nisso, porque as últimas vezes o X9 não funcionou, né? As escalações que saíram na hora H, o São Paulo não colocou aquele time em campo. Tinha algumas diferenças. Então, de repente, está discutindo sobre o nada, né? Sobre um time que não vai jogar. Melhor esperar realmente a escalação. O jogo é às 8 da noite, inclusive, é mais cedo dessa vez. Mauro, a gente já retornou à Rádio Jovem Pan. A informação de momento, Marcelo não foi relacionado pelo Fluminense, né? Segue lesionado, sentindo dores. Marcelo está fora do jogo. E do lado do Flamengo, é uma preocupação ter um ataque que o Pedro não marca um gol com bola rolando há um mês e o Gabigol que também não vive aquela fase, Mauro? O Pedro está numa fase muito ruim, né? Aí essa semana ficaram todos sabendo que ele tem um problema físico. Acho que você tem problema físico, não joga, né? Vai lá, sai do time, se recupera, depois volta. As últimas partidas foram muito ruins. Não é só não fazer o gol. De repente o cara não faz o gol, mas joga bem, prepara a jogada, dá um passe, incomoda o adversário, mas faltou o gol, mas jogou bem. Não, nem isso. Ele está jogando muito mal. O Gabriel, assim, pelo menos tem a participação mais ativa no jogo, né? É um jogador que participa o tempo todo, ele busca o tempo todo, mas também perdeu um pênalti e perdeu alguns gols aí no jogo de sábado contra 2 chances, pelo menos, razoáveis ele teve contra o Cruzeiro. É possível até que o Pedro não jogue hoje. Não vou ficar nem um pouco surpreso se isso acontecer, se ele começar com o Gabriel e com uma outra formação. Inclusive, um dos times projetados, digamos assim, para hoje, teria 3 zagueiros, né? Que ele jogaria com Ayrton Lucas e o Wesley pelos lados, bem abertos, né? E o Gabriel de centroavante e inchando mais ali o meio campo. Vamos ver como é que ele vai montar essa equipe. O Fluminense acho que não vai fugir muito daquele padrão. O Diniz não altera tanto assim a estrutura tática do time, joga sempre com linha de 4, pode mudar um pouco a estratégia, o comportamento em campo, de repente, por força de circunstâncias, mas mudar o desenho do time eu não acho provável, não.
Nós temos aqui as prováveis escalações, como fala o nosso Vanderlei Nogueira, o Vampeta, né? As cavalarias aqui. Flamengo, até como apontou o Mauro, com Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, Wesley, Thiago Maia, Eric Pulgar, Gerson, Arrascaeta e Ayrton Lucas, Gabigol. E o Fluminense, um provável Fluminense, com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel e Marcelo. Aí entra o Guga, tá? Marcelo, como eu dei a informação aqui, não foi nem relacionado pelo Fluminense. André, Martinelli, Lima, Paulo Henrique Ganso, Arias e Cano. Felipe Melo suspenso, foi expulso no jogo de ida, o Felipe Melo está fora. Manuel volta a fazer a dupla de zaga com o Nino. Aí, portanto, duas prováveis escalações para esse jogo. Bruno Prado, Vanderlei Nogueira, Fausto Favara. O que esperar desse Fla-Flu mais tarde, que vale muita coisa, a Copa do Brasil, vaga na próxima fase e a rivalidade entre essas duas equipes? Bom, eu espero sempre um jogo legal, animado, entre Flamengo e Fluminense. É verdade, hoje é uma situação diferente, chegam mais ou menos os dois com a mesma carga de problemas e aí é bem diferente da relação do primeiro jogo, que todo mundo, olha, do jeito que está, o Fluminense é o favorito, do jeito que está, o Flamengo entra com a vida apertada. Agora, a situação mudou. Os dois estão mais ou menos da mesma maneira. E aí entra o componente rivalidade, né? E jogadores que precisam mostrar serviço e nada melhor do que ser eficiente num Fla-Flu, com grande público. A gente vai mostrar o jogo a partir das 20 horas, como já o Mauro acabou de citar, é um horário um pouco diferente, mas nós vamos mostrar para você com a narração da nossa turma aqui. Eu espero um jogo muito animado e decisivo, né? Jogo decisivo, uma delícia. Se depender de mim, estava conversando com o Bruno hoje, logo pela manhã, vamos às penalidades, tá certo? E vamos invadir a madrugada. É muito legal, é uma delícia, né? Eu sei que quem está envolvido fica a pé da vida, mas quem não está envolvido no jogo é uma delícia, né? É emoção. Sempre entre justiça e emoção no esporte, eu fico sempre com a emoção. É uma delícia. Ontem, por exemplo, foi um show de penalidades, né? Você adorou? Adorei. Ontem foram quatro. Quatro, né, Bruno? E quem organiza, a gente fazia, eu estou dizendo isso porque é bastidor, mas é verdade. A gente, durante muito tempo aqui, nós fizemos a grande competição intercolegial do Brasil. De quando em quando nós retomamos isso, né? O intercolegial com a grife da Jovem Pan. E que quando chegava nas finais, nós tivemos muita sorte. Quando quase todas as finais eram disputadas, não é falso? Nos pênaltis. Nos pênaltis, quer dizer, então era uma delícia, porque é emoção para valer. Claro, quem está envolvido fica com o coração saindo pela boca, mas eu acho que é uma grande curtição. E ontem eu estava dando uma olhadinha, o Nilson estava mostrando o jogo e nós estávamos lá com uma grande audiência, né, no canal Jovem Pan Esportes. Terminou o jogo, penalidade. Agora vamos às penalidades. Praticamente dobrou a audiência. O Santos foi 6 vezes mais a audiência. Sim, foi. Foram isso? Não é isso? Jogo. Então, eu estou falando aqui... Olha pra você ver o que o Vanderlei está falando é real. O Santos estava com uma audiência, foi para 6 vezes mais a audiência nos pênaltis. No caso do Corinthians, dobrou. Quer dizer, tudo bem, é mágica? Não, as pessoas curtem mesmo. Fica aquela expectativa. Eu sou assim também. Quando alguém fala, esse jogo aqui tá indo pros pênaltis, já ligo na hora. É isso. E aí começa a analisar todas as análises. Eu estou falando, é bastidor, mas aquele que está em casa deve pensar a mesma coisa.